Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mesmo na pandemia, força e vamos que vamos, né? Hoje a gente vai falar de um tema muito legal: como a minha empresa pode ser sustentável e economizar uma grana. E é muito massa esse tema, por quê? Porque a gente às vezes pensa que ser sustentável a gente precisa investir uma grana violenta e o retorno é a longo prazo. E nós vamos ver hoje que não é bem assim, ok? E aí, vamos então falar sobre o nosso tema. Mas antes, eu aproveito para lembrar para dar uma curtida aí, dar uma forcinha pro nosso canal. Compartilhe esse nosso vídeo, porque é muito legal e você pode ajudar muita gente que está precisando. E ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Vocês vão ver que não vai perder tempo, vai valer muito a pena. E aí, pessoal, vamos então falar sobre o nosso tema? Bora lá! Muitos empreendedores pensam que falar sobre sustentabilidade, a gente está falando somente sobre o que fazer hoje para refletir nas gerações futuras. E não é bem assim. Eu espero que essa seja uma das razões e que seja uma razão muito forte, sim, para que as coisas aconteçam de maneira pertinente e sustentável. Não é isso? É a verdade, não minto. Mas a gente às vezes pensa que a nossa concorrência está fazendo isso, pensando somente na sustentabilidade das gerações futuras, fazendo hoje um papel para refletir no futuro. Legal, muito bacana isso. Mas a gente consegue fazer coisas hoje e que reflitam ainda no curto prazo para nossa empresa, que a gente mesma colha os frutos. Por exemplo, vamos revisar os processos das nossas empresas? Vamos pensar em... Vamos revisar os processos das nossas empresas, né? De forma que o pensamento sustentável atinja essa linha dos processos produtivos. Ou seja, o que a minha organização consegue fazer em prol da sustentabilidade no seu dia a dia, na rotina, no que as pessoas executam de verdade, né? Vamos trabalhar novas políticas de descarte? A gente tem um hábito de falar assim, mas na minha cidade não tem coleta descartável, não tem coleta seletiva, né? A gente pode fazer o descarte do jeito que a gente quiser e pode misturar tudo. Mas vamos pensar, se eu começo a separar o lixo, né, reciclável do não reciclável, se eu começo a fazer isso, meu vizinho também, a minha rua inteira toda começa a fazer, e o meu bairro, isso vai expandindo, a gente acaba pressionando a prefeitura a ter uma coleta seletiva e efetiva e colaborando todos para a sustentabilidade. E aí, gente, nós estamos falando de agora, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando do que a gente está colhendo agora. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente joga uma garrafinha, uma lata de refrigerante, uma garrafinha de plástico, um PET, no mar, tá? Isso prejudica a longo prazo porque o plástico ele demora muitos anos para se decompor, né, no meio ambiente. Mas o retorno ele é imediato, porque o mar ele vai trazer esse lixo para a praia. E eu utilizo essa praia no meu dia a dia. Então, a gente pensa que isso é por causa da decomposição dos produtos, né, do descarte do lixo, mas não é bem assim. O resultado ele é imediato, tá? Então, quando a gente fala de troca de energia, Cris, você está falando de ações, por exemplo, né, de sustentabilidade, que eu vejo muito legal, muito bacana, mas eu vejo isso, sei lá, em empresas de grande impacto, indústrias enormes. E eu tenho uma lojinha de roupa, né? Eu vendo roupa, eu sou sacoleira. Então, isso não tem a ver comigo.
Tem, minha amiga, você é sacoleira, você entrega na sacolinha de plástico para sua cliente a roupa que ela comprou. Vamos fazer um marketing? Vamos colocar no Insta, no Facebook, nas suas redes sociais. O que você está fazendo? Cara cliente, prezada cliente, amada cliente, do jeito que você chamar a sua clientela, estamos colaborando com o meio ambiente, com a sustentabilidade hoje e não somente para o futuro. Se eu faço hoje, eu tenho reflexo também no futuro, mas eu já estou colaborando hoje. Estou trocando a minha sacolinha de plástico por uma sacolinha de papel. Cris, mas a sacolinha de papel, ela tem um custo mais alto? Tem. Mas o seu cliente valoriza e reconhece e paga por isso. Você pode ter certeza absoluta, porque as pessoas já estão numa vibe aí de sustentabilidade. Então elas conseguem sim pagar centavos, porque a diferença numa sacolinha também não é tão grande, é de centavos. E você precisa mandar fabricar uma sacola de papel chiquérrima? Não! Tá? Manda fazer um carimbo, compra sacolinhas de papel pardo, carimba ali e escreve: colaboramos com o meio ambiente, colaboramos com a sustentabilidade. Vai ser muito legal e as pessoas vão entender. Aí, Cris, eu sou sacoleira. Não, eu já tenho uma lojinha, eu tenho uma loja de roupa. Então, o que eu faço? Vamos substituir? Não precisa ser de uma vez, porque eu sei que neste momento a gente está apertado, tá sem grana para ficar investindo, né? Mas vamos substituindo aos poucos as lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas de LED. Ah, fica uma dica aí, hashtag fica a dica, tá? Quando for trocar as lâmpadas comuns por lâmpadas de LED, contrate um excelente eletricista, porque um bom eletricista vai entender. Eu não vou saber dizer muito bem o que é isso não, tá, gente? Mas eu sei, porque eu andei olhando, que existem algumas lâmpadas com reatores que não se casam, ou seja, a lâmpada de LED, que tem uma durabilidade muito maior, começa a queimar com frequência. É porque não tem uma conexão com esse reator, tá? Então faz com que essa lâmpada queime com frequência. Então não vai ter aquela economia que você quer para o seu bolso, ou seja, você vai economizar e ainda vai mostrar para o seu cliente que você está trabalhando com sustentabilidade. Então, a dica é: contrate um bom eletricista, que ele vai ver qual é o reator que você tem, qual a fiação, eu não sei muito bem, que você tem, e que vai dar certo com a lâmpada de LED que você vai comprar. Tem uma característica aí que é importante você saber para não ficar queimando lâmpadas de LED o tempo inteiro. Ok? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que a gente tem N possibilidades de utilizar coisas no nosso dia a dia. Vou dar mais um exemplo para vocês aí e que faz a gente ser sustentável e ainda faturar uma grana na nossa empresa. Porque a gente fala assim: ah, eu preciso investir em placas de energia solar, eu preciso utilizar possibilidades aí de processos muito burocráticos, eu preciso ter a ficha de inspeção do produto químico, que a gente chama de FISPIC. Isso são grandes empresas que trabalham. Ah, eu preciso ter certificação ISO 14001, que é do meio ambiente. Não, gente, nós estamos falando para quem é pequeno, para quem nem tem CNPJ, para aquela pessoa do dia a dia. O que você pode fazer e você vai usar isso para vender mais. Você vai usar isso como marketing no seu negócio para vender mais, para faz-me rir entrar, ok? Então, gente, eu não tô falando dessas grandes ações, não, são ações do nosso dia a dia. É trocar uma lâmpada comum por uma lâmpada de LED, tá? Por exemplo, Cris, eu faço marmitex para vender, ok? E aí eu não sei, porque existem algumas coisas complicadas na alimentação e que a gente não pode abrir mão da qualidade. Muito pelo contrário, gente, eu não tô dizendo para abrir mão da qualidade, não, de jeito nenhum, tá? A gente tem que pensar em coisas sustentáveis. Por exemplo, o seu cliente não precisa saber, mas você vai ganhar mais dinheiro com isso. Por exemplo, quando você tá fazendo, vamos imaginar que você faz marmitex e vende salgadinhos também. Sabe aqueles, eu vou dar um exemplo qualquer, tá, gente? Sabe aqueles espetinhos maravilhosos de frango
Que às vezes põe frango, bacon, pois é, e fritinho aquilo, pois é. O que acontece? Muitas vezes quando se corta, tem sobras, porque são quadradinhos, né? E o frango, ele não é regular, ele é completamente irregular. O que você vai fazer? Aquelas sobras, você pode fazer o quê? Um estrogonofe para colocar na sua marmitex. Entendem? Então a gente tem uma pancada de coisa que a gente pode fazer e que a gente pode ser sustentável em pequenas coisas. Se a gente buscar na internet, a gente tem 1 milhão de coisas, né? 1 milhão de situações, mas a gente vê às vezes grandes empresas, né? Mas nas pequenas empresas a gente pode informatizar mais, usar menos papel, né, para a gente não gastar e colaborar aí realmente, né, com o desmatamento, né, para diminuir o desmatamento, né, revisar a infraestrutura, gente. Cris, como assim revisar a infraestrutura? Eu sou manicure, eu trabalho dentro da minha casa. Será que lá na sua casa a gente não tem um encanamento que pode estar vazando, uma fiação mal conectada e que aí tá roubando energia do seu fluxo dentro de casa? Você está pagando uma conta de energia mais alta? Será que você não deixa várias luzes acesas ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo, gente, além disso tudo, a gente precisa promover hábitos mais sustentáveis. Cris, vamos lá. O que são hábitos sustentáveis? Eu já dei alguns exemplos aqui hoje. Por exemplo, né? A coleta reciclável, seletiva, né? Separar os produtos do descarte, né? E aí, a gente em casa mesmo, não comprar, por exemplo, acetona, porque a acetona, ela polui muito mais, o gás é muito tóxico, né? A gente compra o quê? O removedor de esmalte, que é menos tóxico. Mas por que a gente gosta de comprar acetona, Cristiane? Porque a acetona você passa de uma vez e ela tira o esmalte. Maravilhoso isso, só que ela é muito mais poluente do que o removedor de esmalte. Então, vamos criar hábitos mais saudáveis, tá? Quando a gente vai comprar, eu compro um saco de lixo. Então, vamos comprar um saco de lixo feito com plástico reciclado? E aí, gente, quando a gente começa a utilizar, quando a gente começa... Cris, isso ainda é muito caro. Eu sei, gente, que alguns produtos sustentáveis ainda são caros. São caros por quê? Porque a gente não tem isso no nosso dia a dia. A gente não tem isso o tempo todo. A partir do momento que a gente disseminar e que todo mundo começar a fazer, ou que a grande maioria, porque todo mundo é muita gente, né? Mas que a maioria começar a ter esses hábitos sustentáveis, a minha empresa começa a faturar mais, a minha empresa começa a crescer de uma forma mais sustentável. Então, gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu espero ter aberto aí a cabeça de vocês para algumas coisas, tá? E não se esqueçam que quanto mais vocês colocarem o seu negócio sustentável, com transparência, ou seja, eu preciso contar, eu preciso ser transparente, eu preciso mostrar isso para o meu cliente, tá? Maior é o retorno de vocês. E aí, gente, nós estamos falando de eliminar desperdício, reduzir custos, né? E colaborar com a sustentabilidade ambiental. E como consequência disso tudo, fazer um dinheiro maior entrar para dentro do meu bolso, ok? Então, fiquem atentos com a dica. Fiquem atentos com esse vídeo e aproveitem, comecem aí a pensar em soluções pequenas, mas sustentáveis para o seu negócio e que você pode divulgar para a galera. Você tem que abrir o bico e contar para todo mundo que o seu negócio, que a sua empresa é sustentável. Valeu? Grande beijo!